de olho no biquinho do peitinho dela. Fala galera, beleza? Caveira de novo na área, trazendo pra vocês o review de um mangá que foi lançado aqui recentemente no Brasil, Mag The Labyrinth of Magic, mas no Brasil ele foi traduzido para Mag O Labirinto da Magia. Bora lá começar aqui com o review das duas primeiras edições. Segura a peruca e bora lá. Primeiramente, pequena passada assim rápida para vocês entenderem mais ou menos sobre o que é Mag. Ele usa a temática das 1001 Noites, Aladdin, Alibaba. São inclusive os personagens principais e toda essa temática do Oriente Médio. Trata-se de um shonen, mangá direcionado para o público masculino adolescente, faixa ali dos 14, 15 anos até os 20 mais ou menos. Então espere lutas, espere amizade, espere coisas não com tanta seriedade e algo mais dramático, que é sempre o que tem nos mangás. Dando uma passada bem rápida também sobre a qualidade do mangá, a edição nacional, ele foi lançado aqui pela JBC, padrão da JBC. Ultimamente eles têm lançado os mangás com mais páginas, né, no formato quase que tankobon, me corrija se eu estiver errado, mas enfim, qualidade pra mim boa, não é nada de tão sensacional, e pelo preço de R$12,90, que já é um preço que meio que ficou padrão, não tem mangás muito abaixo desse valor. Então vamos começar aqui com a review. Como eu falei pra vocês, a história começa ali com o Aladdin, personagem principal. Aqui no mangá é diferente a maneira do que acontece com o anime. No anime, já o Aladdin e o Alibaba já são introduzidos bem no começo, de uma maneira conjunta. Aqui no mangá, não. Tem essa primeira história do Aladdin, meio que uma introdução ao personagem, né? O Aladdin, que é um menino, é uma criança ainda, bem ingênuo. É bem engraçado porque ele, apesar de ser ingênuo, é meio taradinho também, né? O menino gosta da moça bonita, a moça peituda. É um personagem bem engraçado, bem interessante. Ele segue a linha mais ou menos do Goku, se for pra comparar com algum personagem de shonen. Só que o Aladdin, ele é um pouquinho menos pro lado da comilança, ele não é tão burro quanto o Goku. O Goku, ele é meio burraldão, o Aladdin nem tanto. Ele já é mais uma criança ingênua. Ele lembra muito o Goku no Dragon Ball. Segundo capítulo mostra o Alibaba, e esse capítulo já tem mais semelhança com o primeiro capítulo do anime. Mostra aquele tiozão gordão, tal, que escraviza as pessoas. É bem o primeiro episódio do anime mesmo, tá? Que o Hugo, que é aquele Jin, que é o amigo do Aladdin ali, ainda há um grande mistério sobre isso, né? O que os Jins são espécies de demônios ou espíritos, tem no universo de Mag e que também não tem no universo dessas 1001 Noites. São espíritos ali ancestrais, são os gênios, né? Vamos chamar assim para ficar uma maneira mais simples, né? O Mag, ele, além de tudo, ele tem a particularidade de falar das dungeons. São essas construções, é dito que elas têm tesouros misteriosos, miraculosos, tesudos. Pai, que é tesão? Quê? Bom, enfim, são dinheiro, um monte de coisa, inclusive alguns receptáculos de jeans, que seriam as lâmpadas, né, o caixas, enfim. O Alibaba, ele tem como grande objetivo da vida dele vencer uma dungeon, ou vencer várias, porque existem várias dungeons em todo o mundo, em todo o universo de Mag existem várias dungeons. Nessa primeira edição, outra personagem que faz parte ali do grupo principal, a Morgiana, também aparece, né, uma moça muito bela, com pernas fortes e torneadas. E é bem isso mesmo, a primeira edição por mais absurdo que possa parecer, é uma introdução bem aos personagens. Rola ali a primeira inserção a uma dungeon, olha que bonito, uma inserção a uma dungeon. E termina com o Aladdin e o Alibaba enfrentando um slime. Quem conhece aquele monstro já clássico da série Dragon Quest, um dos monstros mais frágeis assim, né, mas que é introduzido aqui também nesse mangá. Eu achei bem legal, achei bem maneiro, já gosto bastante de Mag, acho bem legal, o anime é muito bem feito. E eu gostei bastante que na primeira edição eles colocaram uma ilustração colorida muito bacana ali do Alibaba vendo o mundo, né? A cena que é mostrada aqui contra a capa dessa primeira edição, ela acontece na edição número 2, tá? E que vamos já começar com ela, né? Obviamente começa da onde a primeira parou, o Aladdin mostrando os poderes do Hugo, que seria o gênio dele, o Jin, que o protege. O Alibaba começa a se questionar um pouco mais sobre quem é o Aladdin, e ele é de verdade, porque na verdade eles nem conversaram muito e logo começaram a se aventurar um pouco por causa da personalidade do Aladdin, um personagem muito ingênuo e muito convidativo, é um carinha bem de boa até o Aladdin. Nisso o Jamil e uma Noites
aparece lá com a Morgiana e com um outro escravo dele, um gigante, o Goltas. E o Jamil é o governante da cidade ali onde estava, o Alibaba e tudo mais. O Alibaba e o Aladdin, no caso. E eles aparecem nessa dungeon porque eles haviam ouvido falar do Mag. Mais pra frente vai ser revelado nessa edição mesmo que o Mag é o Aladdin. Os Mags na história do mangá Mag são aqueles que escolhem os reis. É dito dessa maneira exatamente, que os Mags eles escolhem os novos reis. Exatamente por isso o Jamil tem um grande interesse no Mag. Ele meio que caga pro Alibaba, mas o Alibaba é um personagem muito interessante porque ele é muito inteligente. Ele consegue levar o Jamil bem na conversa e acaba conseguindo acompanhar, né? Porque o Jamil apenas pega o Aladdin, porque o Aladdin tava lá dormindo e tal, tirando uma pestana, e aí ele pega só o Aladdin. Um fato curioso do Aladdin é que, pra ficar bem no estilo shonen mesmo, ele usa os poderes dele, os poderes da flauta, que inclusive ele é o único que pode tocar a flauta do Hugo, pra invocar o Hugo. Ele fica com muita fome, fica muito cansado e necessita de comer e dormir bastante, tudo mais. Aquela coisa já bem shonen mesmo. Estamos todos acostumados a ver Yamada. Olha que bonito, olha que poético. O Alibaba acaba descobrindo algumas armadilhas ali, sendo usado pelo Jamil para liberar algumas armadilhas que estão no caminho, e num determinado momento ele também dá uma ludibriada no Jamil ali. A história vai se seguindo, o Aladdin acaba acordando e é uma cena realmente muito engraçada quando o Alibaba retorna e os dois começam a fugir da Morgiana. A Morgiana ela tem umas pernas muito fortes, cara, é muito legal que ela tem umas pernonas, tipo paniquete, tá ligado? Danada! Que abundância, meu irmão! Assim você vai matar papai, viu? Um personagem bem teteia, bem tesudo. E o Alibaba acabou nesse tempo que ele conseguiu dando meio que um Pelé ali no Jamil, descobriu a porta, né? A porta que liberava ali pro verdadeiro caminho, aonde estavam os tesouros da dungeon, dessa dungeon. O Jamil nesse momento já tinha sofrido o pão que o diabo amassou na mão dos monstros da dungeon. O Jamil que ele segue bem essa linhazinha de vilão cruel, que usa o seu poder e sua influência. Nessa edição é mostrado a crueldade que ele tem para com seus escravos. Um personagem realmente muito desprezível, Jamil. Muito desprezível mesmo. A parte interessante é que durante toda a participação dele no mangá, você realmente vai sentir desprezo, vai sentir ódio desse personagem. Essa parte eu realmente achei muito interessante, muito legal, porque no anime não é tão explorado, né? O Jamil, ele se coloca ali como um fodão, porque ele é mestre em esgrima e tudo mais, só que o Alibaba acaba enfrentando ele numa luta muito foda e acaba falando um pouco do passado do Alibaba, que o Alibaba, ele é filho do rei com uma prostituta, uma meretriz. Sua vagabunda! Vagabunda! Tá? E o rei, como não confiava muito em seus herdeiros, acabou buscando o Alibaba, que era esse filho de uma prostituta, e ensinando o Alibaba esgrima, técnicas de diplomacia, comércio e tudo mais, línguas. Isso explica muito porque ele tem tanto esse domínio em línguas e do porquê dele ser tão habilidoso em combate também. A Morgana aparece. Como a Morgana sempre foi criada como uma escrava, ela não consegue se opor às ordens do Jamil. A parte interessante que é mostrada nesse ponto é o terrível trauma psicológico mesmo da personagem Morgana. Como ela foi criada como uma escrava, ela nunca teve um caminho assim a seguir. Ela sempre pensou, ela sempre na cabeça dela, o que o Jamil manda e o que o Jamil fala pra ela fazer é a lei. Então ela não consegue se opor. No momento nesse combate, o Jamil vai falar pra ela atacar e ela vai fazer isso não porque ela acredita que é o certo, mas porque ela sofreu muito na mão do Jamil. Eu acho esse ponto da escravidão no Mag fica bem interessante. Mais pra frente, em alguns episódios, alguns capítulos, isso é mais explorado de uma maneira mais ampla, de uma maneira menos velada na Morgiana. Ela acaba dando uma surra ali no Alibaba e se não é o Aladdin, o Alibaba bate com as 12. Cara, eu realmente acho muito foda os ângulos que eles dão nas pernas da Morgiana. A Morgiana é de uma tribo conhecida como Fanalis, povo guerreiro, caçadores ali chamados no continente negro, né? Que na verdade nessa história também vai revelar que o continente é chamado de negro de uma maneira pejorativa. Algo que pra denegrir meio que a imagem desse continente, dizendo que eles são subdesenvolvidos, que eles não têm tecnologia, que eles não evoluíram. A Morgana até fala que isso não é verdade. Lá vivem um tempo de paz e harmonia. É uma terra próspera, mas é usado esse termo continente negro como uma maneira de denegrir, como uma maneira ofensiva mesmo.
a Morgana acaba até pedindo para que não seja chamada dessa maneira. Graças ao Aladdin, o gênio dessa dungeon acaba despertando, que é o Amon, e o Amon acaba explicando toda a questão dos Mag, quem são os Mag, né? Que são aqueles que procuram, avaliam e treinam os novos reis, os reis do mundo, né? Revelando ali também que o Aladdin é um Mag. Nesse momento, alguém do lado de fora começa a fechar a dungeon e o Amon salva ali todo mundo, né? Pede pra todo mundo sair. Nesse momento, há uma grande decisão. A Morgana é salva pelo Goltas, que é um selvagem também. Ele pede pra ela que ela reencontre o povo dela, porque ele já havia se entregado, ele já havia perdido a honra dele com os ancestrais. Uma cena bem bacana. O Jamil se fode. Basicamente, termina aí o Alibaba e o Aladdin fazem uma promessa enquanto estão sendo transportados de volta pra Terra, né? Vamos falar assim, que eles meio que passam pelo espaço. É bem legal essa cena. No anime é muito bem feita, muito bem animada. Essa parte eu achei muito legal, porque rola meio que um sentimento de tristeza dos dois. E assim, eles falam, ah não, acabou a nossa aventura, então a gente vai se despedir. Mas aí os dois lembram de tudo, das coisas boas que eles passaram e decidem continuar a aventura. O Alibaba acaba se consagrando como o grande conquistador dessa dungeon, da dungeon Amon. Acaba conseguindo uma grande quantia em dinheiro, em ouro, e com o dinheiro que ele conseguiu, ele liberta todos os escravos da cidade. Sem o Jamil, um novo governante mais justo chega na cidade. E aí ele se encontra com a Morgana, tem uma conversinha ali, rola um chavequinho entre os dois, uma conversinha mole e tal. E o Alibaba decide voltar para sua cidade natal para tentar resolver os problemas que aconteceram na vida dele. Isso não é ainda revelado nessa edição muito bem o que ele fez de errado, o que aconteceu. E termina bem com o Aladdin ali em um campo sendo encontrado por uma tribo selvagem. E o mangá se encerra dessa maneira. O mangá eu sempre ouvi boas críticas desse mangá, e o anime, quando eu assisti, eu achei realmente muito sensacional, muito bem feito. Sobre o mangá, as partes técnicas do traço. Eu achei o traço muito bem feito mesmo. É da Shinobu Otaka. Talvez ela tenha algum pequeno problema ou outro nos ângulos, quando ela dá uma forçada de barra, mas não é nada assim tão absurdo, não é nada que dê pra considerar um erro, uma falha. E eu acho um traço muito bonito e muito limpo. Você não se confunde em nenhuma cena, não é algo que acontece, por exemplo, em Sensei Saga G ou no próprio Shingeki no Kyojin, de você se confundir, não saber onde tá o personagem, enfim, ficar aquela cena poluída, aquela imagem poluída, né? Mag não acontece isso. É um mangá que me agradou bastante. E sobre a narrativa, eu achei uma narrativa bem leve e bem balanceada. Os momentos de humor e de comédia são bem dosados, juntamente com os de drama, com os momentos de tensão ali. Rola ali o lance da escravidão, com a Morgana, principalmente o Jamil, que foi o vilãozinho aqui dessas duas primeiras edições. O Goltas também tiveram um pouco de drama nessa parte, mas é algo bem brando. O manga ele tem um clima mais divertido, um clima mais de aventura. Foi um tema que há uns tempos atrás, esse estilo de aventura que fugia um pouco das lutas, mas combates, que era o que sempre teve mais sucesso na parte dos shonen. Um tempo atrás estava se tendo a impressão de que o gênero de aventura ia tomar um pouco o espaço do gênero de luta, no estilo de shonen, mas parece que não. O gênero de lutas continua tendo grande espaço, mas a narrativa do Mag, ela é bem nesse estilo de aventura mesmo porque mostra dessas dungeons que são bem no estilo de RPG mesmo, para quem joga videogames ou mesmo para quem curte RPG de mesa. Tem bem esse clima, e a temática é bem estilo das Arábias, Mil e Uma Noites, como eu já falei tantas vezes nesse review aqui, extremamente bem ambientado. Você pode até estranhar talvez um pouco os cabelos, mas aí já é uma questão estética dos mangás. Por que eu falo dos cabelos? Porque normalmente personagens do Oriente Médio não teriam um cabelo tão liso, não teriam um cabelo com tantas franjas, cores variadas. Porém, isso é compreensível porque trata-se de um shonen, não é uma obra realista. Não dá pra buscar e nem pra cobrar tanta veracidade do Mag. Esse, se você for considerar, talvez seja um ponto negativo para a questão da ambientação. De resto, pelo menos no traço da autora, é perfeita. Toda a ambientação, as vestimentas, a estilização dos personagens é realmente muito bem caracterizada. O tipo de história, né, que é das Arábias, do Mil e Uma Noites, enfim. Realmente o trabalho de pesquisa da autora foi sensacional. Essa parte é nota 10 mesmo. Alguns trechos extras no mangá, que a JBC sempre vem trazendo isso. Tem alguns relatos da autora ali, principalmente na última página, dizendo que ela não vai seguir fielmente as obras de Mil e Uma Noites, de Aladdin e tudo mais, né? Ela usou apenas como base o Oriente Médio ali, a temática do Oriente Médio. Então não adianta esperar
que haja uma fidelidade, né? Mesmo porque senão ficaria um tanto quanto maçante. Acho que a inovação aí nesse caso torna bacana, torna legal e torna mais divertido. E basicamente vai encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, é só dar aquele joinha maroto e maneiro, como de costume. Não se esquece de baixar as extensões para o seu navegador, sendo ele Mozilla, Firefox ou Google Chrome. Também dá uma baixada ali no aplicativo para celulares, iPhones e smartphones e fucking phones. E também sinta-se extremamente à vontade para comentar, dando dicas, sugestões, críticas. Peço apenas sempre educação, o negócio fica bonito e fica maneiro. E se vocês querem que eu continue com as reviews de Mag, também sintam-se extremamente à vontade para comentar. Um grande abraço e um grande beijo a todos. Falou, tchau, tchau. Uhul!